Abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Nós estamos começando uma nova revista que fala sobre a Igreja Enfrenta. E hoje o primeiro tema da lição 1 é a Igreja Perseguida. Então vamos ler juntos? Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura. Mateus 10, versículos 10 até o 12. Mateus 5, 10 até o 12. Mateus 5, 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, leamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Fala, Senhor, conosco nessa manhã, usa o teu servo e abre os nossos corações para entendermos e recebermos a tua palavra com alegria. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? A perseguição, meus caros irmãos, aos cristãos é uma realidade no mundo atual. Vivemos num momento onde a perseguição ela é clara. Entretanto, a situação não é nova. Ela não é nova. O povo de Deus começou a ser perseguido já na primeira família. Veja que Abel, por oferecer a Deus uma oferta agradável, o Senhor aceitou, recebeu. Caim ficou com inveja e perseguiu Abel, matou Abel. O povo de Israel foi perseguido no deserto por Faraó, que não queria que aquele povo servisse ao Senhor. A nação de Israel foi oprimida pela Babilônia. Então, não é antiga a situação. No Novo Testamento, nós vemos o próprio Jesus perseguido pelos líderes políticos e religiosos. E seguindo mais à frente, após a morte de Jesus, uma nova era, a morte e a ressurreição, tivemos uma nova era na história da humanidade. Mas não significou que a igreja ficou livre dos encalços dos inimigos. Antes, pelo contrário, o povo de Deus sofreu ainda mais. Jesus disse aos apóstolos: eles seriam mortos por causa do nome de Cristo. Então a violência contra a igreja aumentou durante a história. E nós vemos, lendo a história, muitos mártires, pessoas que foram enforcadas, queimadas, passadas na guilhotina ou a fio de espada. Então nós percebemos que é uma situação que vem desde o início, não é? E nós lendo esse texto aqui, nós vemos que Jesus, sabedor de todas essas coisas, no seu Sermão do Monte, ele traz uma mensagem aqui interessante, mas ele coloca também essa situação da perseguição. Veja aqui o capítulo 5, olha na sua Bíblia, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo, bem-aventurado, não é? Feliz, é o livro do pastor, Criados para Alegria, né? Coube aí nessa mensagem. Feliz, ele começa com essa mensagem, feliz. Eu até pensei nas mensagens que nós recebemos na mídia social. O marketing é assim, ele quer te prender logo na primeira palavra, não é? Então a gente abre o celular, principalmente hoje que as coisas são muito rápidas, abre o celular e já vem logo uma mensagem assim, que em 3 segundos ela já tem que te prender, senão você já passa para a próxima, não é? Então Jesus já pegou logo na primeira, bem-aventurado, feliz. Talvez eles copiaram de Jesus, né? Esse marketing aqui. Bem-aventurado, feliz. E aí todo mundo presta atenção. Opa, eu quero ser feliz. Bem-aventurado. E abre os ouvidos. E Jesus fala algumas coisas aqui. E chegando nesse versículo 10, ele fala, bem-aventurados os perseguidos. Então, diferente do marketing de hoje, que às vezes quer nos enganar, Jesus, ele chama a atenção, mas ele conta a verdade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Como assim? Felizes aqueles que são perseguidos? Sim, Jesus está trazendo essa verdade. O Evangelho é verdade. O Evangelho não vai nos enganar. E a verdade, algumas vezes, ela é dura. Então, a proposição aqui, que feliz é a igreja que é perseguida por causa de Cristo durante a história. E aí eu queria trazer esse texto analisando em momentos da história. Então vamos dividir em passado, presente, futuro. Olha o versículo 5, versículo 12, leia comigo. Jesus falando do passado.
Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas. Perseguiram os profetas que vieram diante de vós. Mas quem eram os profetas? Por que o texto coloca aqui os profetas? Os profetas são mencionados por Cristo. Os profetas são aqueles que traziam o quê? O que o profeta faz? Traz a palavra de Deus. Eles traziam ao povo a palavra de Deus. Essa é uma característica ali do profeta. O Antigo Testamento mostra, então, que a maior parte das vezes o profeta vinha para trazer uma mensagem, e essa mensagem, muitas vezes, não era agradável aos ouvidos. Porque a nação queria receber outra mensagem. As pessoas queriam ouvir outra coisa. Mas o profeta trazia o que Deus queria trazer, o que Deus queria dizer. Então os profetas eram perseguidos, mortos. Foi assim que aconteceu com Elias, a perseguição a Elias, a Jeremias e muitos outros, que por trazer a mensagem verdadeira, a palavra de Deus, e por não ser aceita aquela palavra no meio do povo, eles perseguiam os profetas. Então eles foram perseguidos. Jesus está falando, olha, eles foram perseguidos por causa da verdade, por causa da palavra de Deus. Então fiquem alegres se vocês forem perseguidos também, porque eles foram, todos eles, os exemplos de profetas que foram perseguidos. Vemos que no passado foi assim. O texto também traz uma mentalidade nossa, um pensamento nosso para o presente. Então, no passado a igreja sofreu perseguição, e no presente também sofre. Versículo 10, vamos ler juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, agora, os perseguidos neste momento, os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus. Bem-aventurados sois, porque de vocês é o reino dos céus. Esse versículo traz essa informação da perseguição que acontecia naquele momento. Veja, o próprio Jesus estava sendo perseguido ali. Ele saiu do Sermão do Monte, mas antes de chegar ali, antes de pregar aquilo, se você voltar no capítulo 4, ele passou pela tentação, não é? O próprio Satanás foi lá, eu tenho que fazer cair esse Jesus. E no próprio capítulo 4 nós vemos também João Batista, que teve a cabeça cortada. Por que teve a cabeça cortada? Porque ele foi falar a verdade lá com Herodes e falou, olha, eu não aceito essa verdade não, manda cortar a cabeça desse sujeito. Então, de fato, Jesus estava trazendo, os perseguidos são bem-aventurados, porque são perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade. E Jesus trazia então essa mensagem de arrependimento. Essa é a mensagem. Olha, arrependei-vos dos seus pecados. Mas o mundo não estava naquele momento querendo ouvir, como hoje não quer ouvir, a mensagem de Deus. Quer ouvir o que é bom ao coração pecaminoso. Então ele não aceita e ele vai contra essa situação. Jesus pregou e nós continuamos pregando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebe? No passado houve perseguição. Hoje, no presente, quando Jesus disse, e hoje, a igreja é perseguida em muitos lugares, de uma maneira muito mais forte. No Brasil, nós somos amenos, a perseguição é amena. Mas quem estudou a revista e viu alguns comentários, e nós vamos aprofundar isso nas salas, percebe que a perseguição em países como o Afeganistão é terrível. Em países como a Coreia do Norte, é uma perseguição ferrenha. A perseguição existe no presente. A perseguição por causa do Evangelho, por causa da mensagem do Senhor. O mundo persegue os cristãos para que o Evangelho não avance. E Satanás é contra a igreja e sabe que tem pouco tempo para roubar, matar e destruir. Então ele quer fazer isso logo. Ele quer fazer isso logo. No entanto, Jesus Cristo já venceu todas as coisas para dar ao seu povo o reino dos céus. E o versículo diz isso. Bem-aventurado, feliz, porque você tem o reino dos céus. Glória a Deus. Aqueles que são perseguidos por causa de Cristo são felizes, pois a herança está guardada e é uma herança eterna. Mas também podemos pensar nessa perseguição no futuro. No futuro, a igreja continuará sendo perseguida. Olha o versículo 11, leia comigo em alta voz.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então está dizendo agora aqui, no futuro, subjuntivo, quando perseguirem vocês, bem-aventurados. Então Jesus está dizendo, olha, foi no passado, é no presente, no futuro também. Jesus não trouxe uma mensagem para agradar os seus ouvintes, olha, multidão toda ali, 5.000 pessoas, todos ouvindo Jesus. Ele falou feliz, mas ele está trazendo uma mensagem dura, talvez alguns pensaram assim. E os discípulos do lado, o texto diz que Jesus ensinava principalmente aos discípulos, olha, essa é a mensagem verdadeira, o evangelho não vai te enganar, mas é a verdade. Ele diz que o povo de Deus continuará sendo perseguido. E foi assim na história, pensamos quando Jesus estava falando aquele presente ali, logo depois a história foi assim, a história foi sangrenta com a igreja e é até hoje e vai continuar sendo. Continuará sendo assim, porque o mundo não aceita a verdade de Deus. O mundo é caído e quer continuar caído. E ele não aceita quando alguém se levanta e não, eu quero seguir o Senhor Jesus. Não, você não pode. Mas como? Eu quero seguir. Não, está errado isso aí. É assim a posição, de uma maneira muito forte em alguns países, mais fraca em outros países, mas continua sendo assim, até que, quando então? Quando isso vai acabar? Alguém pergunta, não é? Mas vai ser assim para o resto da vida, eternamente? Não é? Apocalipse 22:11 fala, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Já no final de Apocalipse, porque logo depois, Jesus então faz a consumação final de todas as coisas. Um dia Jesus vai voltar, e quando ele aparecer no céu, a Bíblia diz que as nações se lamentarão, porque vão ver aquele a quem elas perseguem com todo o poder e toda a glória para resgatar o seu povo de todos os lugares da terra e salvar o seu povo eternamente. E ali aquele que está em Cristo, agora sim, vai viver num momento de paz, de alegria, criado para a alegria eterna, vai viver com o Senhor eternamente feliz. Agora aquele que perseguiu, aquele que foi perseguidor da igreja, esse vai sofrer eternamente. Um dia Jesus vai voltar. Mas quando vai ser, Rui? Tem que ser logo? Eu não sei, meu irmão. A gente às vezes fica querendo que seja logo, né? Quando a gente é mais novo, a gente não quer não. A gente quer, Jesus, volta depois. Né? Os adolescentes ali, a Kelly e a Vilma dão aula para eles. Eles não, volta depois, deixa eu casar primeiro. Né? Fica esperando. Teve gente que até casou em 1999, porque pensou, vai que, né? 2000, né, pastor Marcelo? Vai que em 2000, Jesus volta aí antes de virar, eu vou casar logo, né? Não sabemos o dia. Agora, irmãos, sabemos que vai ser um dia de alegria, de glória, porque estaremos com o Senhor Jesus. A consumação final. A consumação final. Essa é a verdade. A igreja foi perseguida, ela é perseguida e será perseguida até o dia que Jesus voltar e consumar todas as coisas. Então, como viveremos? Viveremos fortes na batalha espiritual. É uma batalha, realmente. É uma batalha. Na escola, no trabalho, nos seus afazeres. É uma batalha espiritual. Contudo, Jesus está conosco. A justiça dele é perfeita. Nós batalhamos e lutamos pela fé evangélica, que é a verdade, que é a realidade. Oremos, então, para ficarmos firmes nessa batalha espiritual. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos anunciando essa verdade. Continuaremos falando, continuaremos profetizando a palavra de Deus, mesmo que o mundo se levante. Não fale sobre isso. Olha, Jesus disse para falar. Ide e anunciai. Essa é a nossa missão, pois essa é a mensagem verdadeira, é só ela que muda os corações, só ela que tem um poder de realmente mudar o ser humano. Viveremos anunciando o Evangelho. Como viveremos? Em terceiro lugar, viveremos em regozijo e exultação. É interessante que ele coloca uma situação, Jesus coloca uma situação difícil, a perseguição, ela é uma situação difícil, contudo ele também coloca a nossa postura, uma postura de exultação, de alegria, de regozijo. E veja que os apóstolos, quando foram perseguidos assim, ficaram realmente em exultação. Atos 5:41,
Diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Que bênção! Vamos ter alegria no nosso coração. Nós somos o povo de Deus. Tem gente que tem alegria por ser relacionado a algum time, né? Mesmo que esse time às vezes vai para a Série B, a pessoa defende até se for na Série C. Não, eu sou tal coisa, não é? Quanto mais, então, devemos ser felizes por causa do nome do Senhor Jesus. Pois Ele se entregou por nós. E nós vamos lembrar agora de manhã esse momento especial da ceia do Senhor. E você que é do Senhor Jesus, estará com Ele diante das bodas do Cordeiro. Ele mesmo vai ministrar esse momento especial para todos nós. Glória ao Senhor Jesus. Portanto, exultemos por fazer parte do corpo de Cristo. Continuemos a defender a justiça divina e anunciar o Evangelho para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe a nossa igreja e abençoe essa caminhada que vamos fazer nesse estudo dessa revista que fala sobre a igreja enfrenta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ter esse momento